Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um Indicador de Sucesso. Eu sou o Valdir Cunha e junto com o Marlon Martins apresentaremos o episódio de hoje com o tema Educação Financeira. Nosso convidado de hoje é Eduardo Cláudio Júnior. Eduardo possui formação treinador pelo IFT, Masaru Ogata, pós-graduação em Planejamento Tributário pela FMU e atua na área fiscal e financeira durante 15 anos. É educador e consultor financeiro. Seja bem-vindo, Eduardo. É um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu. Acho que esse assunto vai ser muito interessante, porque muitas pessoas demandam essa questão da educação financeira. Tenho acompanhado aí várias situações que a educação financeira tem que estar vindo desde cedo. Mas vamos lá. Estou às ordens aí para vocês. Eduardo, fale um pouco para os nossos ouvintes o que é, então, o nosso tema de hoje, educação financeira. Primeiro eu vou falar o que não é educação financeira, que a grande maioria das pessoas às vezes confunde a educação financeira com matemática financeira, ou com cálculos, planilhas, projeções, e isso é uma parte da educação financeira. São ferramentas que nos auxiliam, mas não é o mais importante, porque a educação financeira são comportamentos e hábitos que nós adquirimos na nossa vida, com os pais, com a família, ou com o meio onde a gente vive, e que se forem forem hábitos saudáveis, a gente consegue ter realmente uma situação financeira adequada. Se não forem hábitos saudáveis, forem comportamentos aí que realmente atrapalhem, que façam a gente entrar num sério nível de endividamento, isso pode fazer com que a nossa vida financeira seja pouco saudável. Certo, Eduardo. E pela sua experiência, você acredita que as pessoas no Brasil, de um modo geral, possuem essa educação financeira ou sabem lidar bem com o fator dinheiro, né? Olha, a grande maioria dos brasileiros, não só os brasileiros, mas isso é uma questão até mundial, tá? Não tem essa questão da educação financeira. Muitas pessoas eu pergunto, vocês tiveram educação financeira na escola ou com seus pais? Geralmente a resposta é nunca tiveram na escola e alguns tiveram alguma coisa com os pais ou na família. Então, muita gente realmente precisando desse conhecimento, precisando mudar seu comportamento com relação ao dinheiro, conhecer as formas mais apropriadas de realizar suas compras, seus desejos, do que ficar financiando tudo. A alta taxa de juros faz com que as pessoas pensem que estão realizando seus sonhos, mas num futuro próximo percebem que realizaram más escolhas e que esses sonhos se tornaram aí em pesadelos, em uma questão assim difícil de quitar essas dívidas. Realmente é bem difícil. A gente percebe muitas famílias, hoje nós temos para cada 3 famílias, 2 estão endividadas e mais de 50% já não conseguem chegar no final do mês com as suas receitas ainda disponíveis. Já acabou o dinheiro muito antes de terminar o mês. Então, Edward, você falou, né, que 2 a cada 3 famílias estão endividadas, né? Isso. A gente pode definir quanto a gente pode gastar por mês? É possível? Olha, tem um dizer, né, algumas pessoas mais experientes, né, os nossos avós sempre falavam, eu sempre ouvia meu avô falando, olha, você nunca pode gastar mais do que você ganha. Então, para definir o que você pode gastar por mês, é aquele valor que você tem de receita. Você nunca pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Sempre um pouco a menos, para você até começar a ter o hábito de poupar uma parte daquilo que você ganha. Aí as pessoas falam, mas eu quero ter um padrão de vida superior. Ok, primeiro comece a ganhar mais, faça por onde, para depois começar a gastar. As pessoas invertem o processo. Primeiro gastam acima do seu salário, acima da sua receita, para depois correr atrás do prejuízo. Isso realmente, se tornar um hábito, faz com que as pessoas entrem num endividamento muito sério. Então, o quanto definir primeiro, você balizar aquilo que você tem de receita. Se eu ganho R$2.000, eu posso gastar aí numa faixa de 1.700, 1.800 no máximo, para você ter sempre uma reserva para aqueles momentos de imprevistos,
de necessidades que a gente não espera, e isso ocorre com todo mundo, com todas as famílias e pessoas, e é importante ter essas reservas financeiras à disposição nesses momentos. Certo. Eu estava com uma pergunta aqui para te fazer, né? Quanto que se precisa para sobreviver? Mas acho que você acabou já me respondendo um pouco disso, né? Na verdade, a gente consegue sobreviver com aquilo desde que a gente organize aquilo que nós temos hoje. É isso ou eu entendi errado? Não, é aquilo que eu falei, né? Se a pessoa ganhando uma faixa de R$2.000, ela tem que gastar no máximo R$1.700, R$1.800, certo? E aí verificar o que é realmente importante para ela. Se ela está no momento que ela está gastando mais daquilo que ela ganha, ela tem que parar e analisar onde está indo o dinheiro, poder fazer alguns ajustes para poder equilibrar o orçamento do mês, né? Porque senão, o quanto ela precisa para sobreviver, isso vai de família para família. Tem pessoas que têm alguns tipos de gastos que são essenciais, que as pessoas não querem abrir mão, outras têm outros. Então, no frigir dos ovos, a gente precisa analisar o que você precisa. Tem gente que não quer abrir mão, por exemplo, de um plano de saúde, ou não quer abrir mão de uma escola para o filho, pagar uma escola particular. Só que aí ela vai ter que abrir mão de outras coisas que ela vai ter que reduzir ou até eliminar, porque permita ela poder ter uma escola para o filho, ou ter um plano de saúde mais caro, ou que contemple outras questões, entendeu? Então, realmente, para sobreviver, são as necessidades básicas. Levantar aquilo que ela não quer abrir mão e verificar se está dentro do seu orçamento. E quais as perguntas que o consumidor deve fazer antes de efetuar qualquer compra? Olha, primeiro, o consumidor, ele antes de fazer qualquer compra, tem alguns passos aí que vem bem antes, né? Além de fazer aquela pergunta, isso realmente é necessário para mim? Isso eu realmente estou precisando agora ou pode esperar? Então essa é a pergunta básica, né? Isso realmente vai agregar alguma coisa na minha vida ou vai ser mais um consumo, um desejo que de repente eu vou comprar agora e daqui a um mês eu vou me arrepender, ou daqui a uma semana, e deixar encostado e realmente ter gasto um dinheiro com uma coisa que não vai agregar nada na minha vida. Mas, mesmo que aquilo seja necessário, ela tem que verificar, cabe dentro do meu orçamento esse tipo de gasto? Se couber, ok. Se não couber, eu posso começar a guardar uma parte desse valor para lá na frente conseguir comprar esse desejo, esse sonho, esse objetivo à vista e até com um desconto, ao invés de eu quero agora, eu não tenho dinheiro, eu vou financiar. Ok, ela tem que ter consciência que ela vai pagar juros. Em tudo que ela paga financiado, ela paga juros, e no Brasil os juros são altíssimos. E principalmente se a pessoa de repente não consegue depois pagar essas prestações ou via cartão de crédito e começar a pagar a fatura mínima do cartão de crédito, nós estamos aí numa faixa de 12% a 13% de juros ao mês para quem paga a fatura mínima ou para quem deixa de pagar a fatura. Então realmente fica muito, muito difícil uma pessoa dessa, em 6 meses ela dobra a dívida dela. Então precisa ficar bem atento se cabe dentro do orçamento, se realmente é necessário. Não seria melhor guardar o dinheiro por um tempo para depois comprar à vista e obtendo desconto? Porque se você está comprando, guardando dinheiro e lá na frente você vai adquirir o produto, se nesse meio período acontecer algum imprevisto, você tem até uma reserva financeira e não tem uma dívida. Agora, se a pessoa pega e compra agora e faz uma dívida, se acontece alguma coisa daqui 2, 3 meses, ela vem a perder o emprego, venha passar por outro tipo de necessidade, uma urgência com alguma necessidade até de saúde, ela não tem de onde tirar e, o que é pior, ainda tem uma dívida assumida. As pessoas, então, elas fazem dívidas, né, por algumas coisas. Deixa eu ver se eu entendi, né, pela sua fala. Uma delas é a ansiedade de ter logo o bem ou alguma coisa, né? O segundo, para a realização de um sonho, de um objetivo. E o terceiro, pelo mau planejamento, seria isso? A gente pode colocar realmente a ansiedade, é uma das coisas que mais pessoas, os consumidores, acabam pecando. É aquela falta de paciência, saber esperar o momento certo de adquirir aquele determinado produto ou aquele sonho que ela gostaria de realizar. Então isso realmente, a ansiedade faz com que as pessoas façam escolhas não muito apropriadas e geralmente fazem más compras, más escolhas, que isso levam elas para um endividamento de até curto prazo, elas já estão
num grau de endividamento muito alto. Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão da ansiedade. Se ela está muito ansiosa, eu costumo falar para as pessoas, deixa para o dia seguinte, pensa com mais calma, verifica se realmente esse produto, esse bem ou esse serviço vai ser necessário para você nesse momento, se isso não vai afetar o seu orçamento, quanto você já tem do seu orçamento comprometido com parcelas. As pessoas esquecem isso, elas compram parcelado num mês, esquecem que no outro mês já comprometeram uma parte daquilo que ganham, e aí vão adquirindo novos parcelamentos, isso acaba se tornando uma bola de neve, e a pessoa acaba entrando aí no limite do cheque especial para pagar o cartão de crédito, e aí isso acaba tornando realmente a vida financeira dessas pessoas problemáticas. A outra questão é a questão do status. Às vezes as pessoas querem mostrar aquilo que não são e não podem ser. Então, às vezes o vizinho trocou de carro, apareceu com um eletrodoméstico de última geração. Se ele é meu vizinho, ou se é um amigo de trabalho, eu tenho que ter mais ou menos o mesmo padrão de vida dele. Isso pode levar também as pessoas a consumir coisas que, de repente, elas se arrependam ou que façam entrar num endividamento muito sério. Eu acompanhei duas situações de pessoas que têm o mesmo salário, porque têm a mesma função em determinada empresa. Um deles trocou o carro, comprou um carro zero na faixa de aí 40 mil reais. O outro pensando, eu tenho o mesmo salário, a mesma função, eu posso ter. Só que um é o que comprou o carro primeiro, mora com os pais, não é casado e não tem um monte de despesas que esse outro achou que poderia ter o mesmo carro, mas ele é casado, 2 filhos e ainda paga aluguel. Então, para vocês verem que, às vezes, por status ou querer mostrar alguma coisa, a pessoa acaba se endividando. Então, precisa tomar muito cuidado. E a outra coisa é para realizar sonhos. Mas até para realizar os sonhos, como você disse, a gente tem que ter um planejamento. A gente tem que saber a hora certa de adquirir determinado produto para que esse sonho não se torne um pesadelo lá na frente. Quantas pessoas financiam um carro, por exemplo, está realizando o sonho, comprou, financiado, não importa, realizou o sonho, porém depois para pagar isso, passou muito do que ele poderia arcar e ele esquece coisas básicas, porque o carro traz outras despesas diretas, ou até indiretas dentro do orçamento. Não é só a prestação. Será que ele avaliou se o seguro daquele carro ele vai poder pagar, se a manutenção do carro, o combustível, IPVA, todas essas despesas que o carro traz, será que ele vai ter condições de arcar? E às vezes deixa de fazer o seguro. Quantos casos eu já vi de pessoas que adquirem um carro financiado, aí não tem o dinheiro para pagar o seguro, não fazem o seguro, depois o carro é furtado e a pessoa fica sem o bem e ainda tendo que pagar a dívida. Quer dizer, é muito complicado. Então a gente tem que realmente pensar bem antes de fazer qualquer compra de maior valor, principalmente, para não entrar num processo de dívida muito alto. Dinheiro é coisa séria, né? Muito séria, tem que ser respeitado. Ele não tem que ser adorado, mas tem que ser respeitado, porque dinheiro não aceita desaforo. Qualquer compra que você faça errado pode realmente te prejudicar muito no seu orçamento mensal, e se isso vier a acontecer várias e várias vezes, torna as pessoas aí com sérios problemas financeiros. E quais as vantagens do pagamento à vista? Então, primeiro, que o pagamento à vista você pode... quando você compra à vista, você não gera uma dívida para os próximos meses. Você pagou à vista, ou seja, aquilo está pago e pode acontecer qualquer problema lá na frente que você não vai ter a questão de ter parcelas pendentes mais para frente, que isso possa prejudicar aí a sua saúde financeira. Outra questão, você pagando à vista, geralmente você consegue compra melhor efetuada, no sentido de você pode até conseguir um desconto ou conseguir uma condição melhor de pagamento do que as pessoas que vão lá e fazem valor financiado. Então, quem tem dinheiro tem mais condições, dinheiro à vista, tem mais condições de fazer um bom negócio. Às vezes eu tenho dinheiro à vista, mas o valor a prazo dá no mesmo do valor à vista. Você acha que compensa eu parcelar esse valor à vista ou compensa eu já pagar e ficar livre da dívida? Olha, aí é o seguinte, aí você tem que ter muita disciplina, tá? Uhum. Se realmente você fizer uma pesquisa e aquele lugar que te falou o seguinte, não, o produto custa R$1.000 à vista ou 10 parcelas de R$100, ou seja... o mesmo valor no final. Para começar, isso é ufanista, Porque eu, por exemplo, eu poderia pegar com você me emprestaria R$1.000 eu te pagando 10 parcelas de 100? É difícil, né?
É difícil, certo? Então, toda loja ou todo comércio que faz esse tipo de venda, dizendo que o mesmo preço à vista é o mesmo parcelado, é lógico que dentro do preço já está embutido os juros, ok? Mas se você fez uma pesquisa e verificou que aquela loja que está dando essa condição realmente é o valor mais barato que tem no mercado para aquele produto, então você pode comprá-lo financiado, mas o valor que você tem na mão à vista, você guarda numa cadeia de poupança, por exemplo, e vai pagando as parcelas mensalmente com dinheiro, com os recursos da cadeia de poupança. No final, você vai ter uns juros ali a seu favor. Não é muito, mas já é uns juros a seu favor. Os brasileiros precisam se acostumar a trabalhar com juros a favor e não contra, tá? Contra em que sentido? Sempre financiando, sempre utilizando o limite do seu cheque especial, que não é seu, mas você paga em média de 7 a 8% ao mês, pagando só a fatura mínima do cartão. Não, eu pago em dia a fatura, mas eu pago sempre o mínimo. Ok, mas a diferença você vai pagar 12%, 13%, até 15% de juros, aquilo que você deixou de pagar. Então tudo isso são juros contra nós. E quem realiza compras, quem realiza os seus sonhos dessa forma, sempre financiando, ele vai realizar sonhos sim. Porém, na vida dele, ele vai realizar muito menos sonhos do que poderia, porque muito desses sonhos ele pagou muitos juros para realizar. E a pessoa que começa realmente a guardar dinheiro para pagar à vista, mesmo que a loja não venda depois esse valor, não te dê nenhum desconto, é R$1.000, ok, mas eu não te dou nenhum desconto, então você parcela em 10 e 100, mas guarda. O que as pessoas fazem? As pessoas, além de financiar, mas está com os R$1.000 na mão, o que acontece? Gasta com outra coisa os R$1.000 e fica com a dívida parcelada. Aí é que é o problema. Então eu prefiro realmente, se a pessoa tiver disciplina, ok, financia, põe o dinheiro aplicado, vai render uns juros a seu favor e você paga as parcelas, certo? Agora, sempre tem um chorinho, tá? As pessoas às vezes precisam conversar melhor com o vendedor, chamar o gerente, que se você tiver ali realmente R$1.000 na mão, com certeza eles vão tirar aí pelo menos uns 5%, dependendo da loja, até um pouquinho mais. E cá entre nós, 5% de desconto é um excelente desconto. Muita gente fala, mas 5% de desconto é tão pouco. Aí eu pergunto assim, ok, quanto tempo você precisaria deixar o seu dinheiro numa caderneta de poupança para te render 5%? Vocês têm ideia? Eu acho que é mais ou menos 1% ao mês, né, que rende o dinheiro na poupança, né? Não, a poupança está rendendo hoje 0,5%. Nossa, então tem que deixar bastante tempo. Tem que deixar quase um ano para você ter 5%. Então, toda compra que você fizer e tiver um desconto de 5%, isso significa aproximadamente um ano de caderneta de poupança. Entendeu? Então, vale a pena. É lógico, quanto maior o desconto, melhor, claro. Mas 5%, 3% de desconto já é um excelente desconto. Já é a seu favor, Eduardo. Então, você deixa... Já é a seu favor. Já é a favor da pessoa. E esse juros a seu favor, ao contrário dos juros contra, pode fazer com que você comece a adquirir mais sonhos ainda do que você poderia. Mas tem que ter a paciência para poder guardar esse dinheiro até um determinado momento e aí adquirir à vista com desconto. Como podemos fazer um planejamento financeiro? Que dica que você poderia nos dar, Eduardo? Olha, o planejamento financeiro, primeiro ele começa, a pessoa precisa se conhecer financeiramente. E quando eu faço consultoria, quando eu vou atender pessoas e famílias, eu percebo que as pessoas não têm uma consciência exata do seu real padrão de vida ou das suas despesas. Então o primeiro passo é conhecer o seu eu financeiro. O que significa isso? Fazer um levantamento de todos os seus gastos mensais. Não só os maiores, todos, inclusive os menores, porque os pequenos é que fazem às vezes a diferença no final do mês. E eu preciso saber onde está indo cada real do meu dinheiro para poder identificar, poxa, determinada despesa, ela está muito alta, eu posso de repente arrumar uma forma de continuar gastando, porém uma forma mais inteligente, reduzindo o custo dessa despesa e não deixar de consumir. Isso a gente vê em várias situações, quando a pessoa começa a ter consciência do que gasta. E às vezes analisar se aquele gasto realmente é importante, se ele pode de repente diminuir ou até eliminar esse gasto por um determinado período, para ele poder colocar esse dinheiro, começar a guardar esse dinheiro para sonhos, coisas mais importantes que ele queira realizar na vida, por exemplo, a casa própria, o estudo de um filho. Hoje casais estão aí prestes a receber uma criança
né? Eles já começam a depositar R$ 50 cada um no ventre da mãe, para garantir o quê? O estudo do filho na universidade aos 18 anos. Você imagina 18 anos, todo mês colocando R$ 100, é lógico, cada ano aumentando um pouquinho esse valor para compensar a inflação, mas com certeza vai praticamente, se não garantir toda a universidade, o estudo do filho, vai ter garantido uma boa parte. Mas isso é através de alguns ajustes, planejamento, é importante saber quanto gasta, quais são os meus sonhos, estipular esses sonhos e colocar dentro do orçamento, que esse é outro erro que as pessoas não fazem. Elas não colocam os sonhos dentro do orçamento. Então eu ganho, por exemplo, a pessoa coloca lá, eu ganho X, as minhas receitas é X, aí tem minhas despesas. E aí no final, se eu gastei menos do que eu ganhei, eu tenho lucro, se não, prejuízo. E cadê os sonhos? Cadê os objetivos que você quer realizar? Você tem que, primeiro, você ganha, já separa o valor que você quer para os seus sonhos, para os seus objetivos, e depois vem o restante das suas despesas. Aí você vai ter que fazer um ajuste em algumas despesas para que aquilo que sobre você consiga pagar as despesas, mas priorizar os seus sonhos, se pagar primeiro. Se você deixar o seu sonho para se der lucro no final do mês, esquece, as pessoas vão gastando, chega no final do mês, se der lucro não vão guardar nada para os sonhos, e aí é que falta o planejamento, é colocar o sonho dentro do seu orçamento como prioridade. Eu recebi meu salário dia 5, eu defini que eu vou tirar R$ 100 para o estudo do meu filho, eu vou tirar mais R$ 50 para minha aposentadoria, para minha previdência, eu vou tirar mais tantos reais. Você vai definindo quanto você vai guardar e defina pelo menos 3 sonhos que a gente coloca, né, para fazer um bom planejamento. Um de curto prazo, que é até 1 ano. Então, se você quer, vamos supor, fazer uma viagem para fora do Brasil daqui a 1 ano, por que você não começa a guardar um valor do seu ganho já a partir de agora para chegar lá na frente você viajar com tudo pago e sem dívida? Então, até 1 ano seria curto prazo. Acima de 1 ano até 10 anos seria médio prazo. Eu quero trocar meu carro daqui 3 anos. Ok, começa a guardar um valor daqui 3 anos para você trocar o carro sem realizar o financiamento. Mas você já vai separando esse valor mensalmente. E a longo prazo seria acima de 10 anos para sua aposentadoria, o estudo do seu filho. Você já começa a separar um pouco para cada um desses 3 sonhos, curto, médio e longo prazo, dentro do seu orçamento, fazendo um excelente planejamento financeiro. Edward, diga. E se a pessoa já se perdeu financeiramente? Como ela pode voltar a ter uma vida financeira saudável? Ou melhor, como ela pode sair do fundo do poço? Começa também de novo pelo diagnóstico, saber o seu eu financeiro, ou seja, identificar todas as suas despesas dentro do mês e avaliar quais aquelas que você pode reduzir, sempre tem uma margem para você reduzir algumas despesas, e quais aquelas que você pode eliminar por um tempo até você poder sanar as suas dívidas e voltar ao equilíbrio. E aí, passo a passo, você vai voltando, conforme suas receitas, você vai tendo aquele padrão de vida que você gostaria. Tá? Mas a gente tem que começar fazendo um diagnóstico. É igual ao médico. Quando você vai no médico, ele vai te examinar, vai te perguntar o que você está sentindo, quando começou, vai te passar uns exames. Você vai fazer esses exames e vai trazer para que o médico possa fazer um bom diagnóstico e verificar qual a doença que você tem, qual o remédio e a dose certa do remédio. Na parte financeira é a mesma coisa, eu preciso conhecer todas as minhas despesas, desde as pequenas até as maiores. Então passa aí supermercado, se paga aluguel, prestação da casa, carro, todas as despesas do carro, feira, pequenas despesas de até gorjeta, coisas assim, guloseimas, tudo você tem que anotar durante 30 dias para ter uma noção exata de aonde está indo o seu dinheiro. E aí é verificar o que eu posso reduzir, o que eu posso eliminar, para ter um saldo que eu possa depois negociar com os meus credores, para quem eu estou devendo. Aí eu já sei, eu consigo separar R$300 para pagar minhas dívidas. Então, daquele valor, você vai começar a negociar com cada credor para que possa voltar ao equilíbrio. Mas e se o credor não aceitar as minhas condições? Olha, infelizmente você vai falar para ele, olha, eu devo, agora eu não posso pagar, mas eu vou pagar um dia, mas nas condições que eu possa pagar, certo? Se eu não consigo pagar, vamos supor, R$500, porque eu tenho só 300 de disponibilidade, se eu aceitar esses R$500, daqui 2, 3 meses eu estou de novo inadimplente. Então eu preciso realmente poder dar o passo que eu posso. Se o credor não aceitar,
você começa a guardar aqueles R$ 300, certo? Que você tinha condição você já viu que tinha condições de separar, você começa a guardar para uma futura negociação lá na frente, depois de alguns meses, com certeza o credor vai te procurar numa outra situação e você já criou uma reserva para poder pagar essas dívidas. E você pode até negociar, né, mais para frente, dependendo do valor, né? Com certeza, e sempre quando você tem o dinheiro na mão, geralmente os credores vão baixar os juros, de repente vão te pedir apenas o valor do principal que você efetivamente utilizou, vão tirar a questão dos juros, porque ele sabe que se você não for dessa forma, ele não vai receber nada. Então, pelo menos o principal ali, ele acaba negociando com você, você guardou o dinheiro por um período, vai lá e quita essa dívida. Sobre o cartão de crédito e o cartão de débito. Certo. Na verdade, seria o contrário, né? Porque o cartão de crédito é um cartão de débito e o cartão de débito é o cartão de crédito, né? Porque no débito você tem o dinheiro lá na conta, então quer dizer que você tem crédito, né? Eu nunca tinha pensado a respeito disso, né? É o contrário, os conceitos, né? O conceito é invertido nesse sentido, né? Com certeza, mas eu acredito assim, se a pessoa tiver um bom controle financeiro, eu sou favorável ao cartão de crédito, tá? Que é aquele que você pode, né? Você não paga na hora, você não precisa ter o dinheiro na conta, contanto que a pessoa tenha realmente um bom planejamento e especifique quais são as despesas dentro do meu mês que eu sempre tenho. Supermercado tem que ir todo mês, tem. Ok, se tem o carro, de repente a gasolina, farmácia, tem sempre lá o remédio, alguma questão assim. Sempre colocar esses valores no cartão de crédito, porém, pagar a fatura cheia na data certa. Por quê? Quando você tem esse tipo de hábito, o que acontece? O que você consumiu com cartão, o que você comprou com cartão, vai ser revertido em pontos ou milhagens e você pode trocar por outros produtos e pode até fazer viagens aí sem pagar passagem aérea, dependendo da pontuação ou com um custo menor do que o valor normal da passagem. E o cartão de débito, aquele que já sai da sua conta imediatamente, ele não tem essa pontuação. Então você acaba deixando de depois usufruir desses benefícios de quem sabe usar bem o cartão de crédito. Então, verifique, eu tenho tais despesas que por mês me geram R$500 e eu já sei que eu vou ter esses R$500 para pagar a fatura cheia, pague sempre com o cartão de crédito, vai lá na data certa, pague o valor total da fatura e você vai acumulando pontos e milhagens que pode ser revertido a seu favor. Ok. É tudo uma questão de educação, né? Tudo uma questão. Agora, se a pessoa não se controla com o cartão, então é melhor nem ter o cartão, né? Então é preferível realmente a pessoa disponibilizar, ter o dinheiro na conta ou na mão e fazer as compras com dinheiro. Tem o dinheiro, compra, não tem, e vai aguardar a oportunidade para poder fazer a compra. E como a gente pode envolver nossos filhos no tema de educação financeira? Olha, os filhos é uma questão bem interessante, tá? Porque antigamente, eu tenho o exemplo dos meus pais, meus avós, quando o assunto era a questão de financeira, que eles tinham que conversar entre eles faziam com que a gente saísse da sala ou fosse dormir mais cedo, coisas desse tipo, né? A gente não participava dessas conversas, né? E hoje eu percebo que as crianças, elas devem participar dessas conversas, mas de uma forma, é lógico, mais agradável. De que forma seria essa? Quando as famílias definem sonhos e objetivos, envolver as crianças nesses sonhos, perguntar para as crianças qual seria o seu sonho, filho, uma viagem que a família possa fazer junto. Então as crianças vão começar a trabalhar para economizar o dinheiro, poupar um pouco todo mês para lá na frente realizar esse sonho. Então se a família vai viajar para o Brasil ou para fora do país, não importa, ela envolver as crianças e falar, filhos, tudo que a gente começar a economizar daqui para frente, sendo água, luz, telefone ou outras despesas que elas possam participar, tudo isso que a gente começar a economizar, a gente vai guardar para que a gente faça essa viagem ou para que ela possa adquirir um produto que ela queira. Então ela vai participar do processo. Então, por exemplo, você pode pegar um filho e falar, filho, é o seguinte, você tem um sonho? Qual é o seu sonho? Meu sonho é ter um notebook, eu ter um celular, eu ter um iPad, sei lá. Ok, então eu vou te ajudar a ter esse sonho, mas você vai começar a guardar uma parte do que você passa na sua mão através da mesada, um dinheiro que o pai e a mãe dá para o filho, um avô, guarda uma parte e eu também vou ajudar você a guardar um pouco.
e aí lá na frente a gente vai comprar aquilo que você deseja, mas a criança participou do processo. A criança, de repente, ela fica por conta de, olha, filho, a gente gasta tanto de luz, você vai ser responsável por administrar essa questão da luz, não deixar mais nenhuma luz acesa quando não tiver ninguém na sala, televisão ligada sem ninguém assistindo, todas essas questões. Você vai ficar o gerente dessa conta. Tudo que diminuir dessa conta, a gente vai pôr na sua caderneta de poupança ou no cofrinho para que você adquira determinado sonho que você queira. E define com o filho o sonho, entendeu? E aí, com certeza, ele vai começar a participar e se envolver, e pela minha convivência com algumas famílias que já estão adotando essa estratégia, as crianças ficam super empolgadas, começam a dar mais valor para aquilo que elas adquirem com o próprio esforço, do que você chegar lá e, tô filho, tô aquilo que você queria, elas vão dar mais valor, e elas, assim, cada vez que elas conquistam dessa forma, guardando para depois adquirir, ela já cria um hábito com ela, que ela vai levar para o resto da vida. Então ela vai se tornar aí um adulto que não vai ser levado pelo impulso de ficar comprando e pagando parceladamente. Ela vai guardar, saber exatamente o momento certo e depois adquirir. Então é assim que a gente começa a envolver os filhos na questão da educação financeira. Ok, muito bom. Então nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer ao nosso convidado de hoje, Eduardo Cláudio Júnior, pela participação em nosso programa e pelo excelente bate-papo que tivemos aqui. E deixar o espaço aberto para passar os seus contatos e seus canais de acesso. Fique à vontade. Ok, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que os ouvintes, as pessoas que tiverem acesso a essa entrevista, possam aí realmente refletir, possam mudar a sua vida financeira. Aqueles que estão aí em desequilíbrio financeiro possam começar um caminho correto através da educação financeira, para que possam realizar cada vez mais sonhos. E eu deixo aí meu contato, meu telefone fixo, que é o 2831-8696, quem quiser tirar alguma dúvida. E também meu e-mail, que é edward@verdadefinanceira.com.br. Então quem quiser tirar alguma dúvida, tiver aí com alguma necessidade, pode mandar o e-mail, que geralmente eu respondo no máximo em 2 ou 3 dias, ok? Então, Marlon e Valdeli, foi muito legal falar com vocês. Espero aí, no futuro próximo, aí, quem sabe a gente está falando sobre algum outro tema a esse respeito, sobre investimentos, qualquer coisa nesse sentido, a gente pode estar aqui contribuindo com as pessoas. Ok, Eduardo, será um prazer tê-lo conosco novamente. O prazer será meu. Um grande abraço e até mais. Até mais, Eduardo. Obrigado por ter participado, né? Foi muito legal. O tema é bem abrangente, mas eu acho que deu pra gente tirar bastante dúvida aí e deixar nossos ouvintes bem inteirados, né, nessa questão financeira. Ok. Obrigado e até mais, então. Até a próxima. Até a próxima, Marlon. E até a próxima, Eduardo. Até a próxima, Valdeli. Obrigado pela parceria de sempre. Queria convidar nossos ouvintes a deixarem suas opiniões nos nossos canais, linkado com os indicadores de sucesso. E é isso. Até a próxima.